Quero convidá-los, irmãos e irmãs, para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Este é um dos trechos mais conhecidos da Bíblia. Salmo de Davi. A palavra de Deus nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Quando tenho a oportunidade de ler este salmo, sou levado a pensar e a brevemente meditar sobre a realidade do bom pastor que é Jesus. Mas ao ler este salmo, o salmo que é escrito por Davi que era um pastor de ovelhas. Davi conhecia muito bem as necessidades das ovelhas e principalmente a fragilidade das mesmas, sem o cuidado de um pastor cuidadoso, de um pastor bondoso. As ovelhas não podiam subsistir sem o cuidado daquele que poderia cuidar delas com autoridade, com experiência. Tanto que quando aquele homem Davi foi falar sobre o seu currículo, antes de lutar com Golias, ele disse: olha, eu já venci feras do campo, protegendo o rebanho que estava sob os meus cuidados. E esse homem, passando por tantas circunstâncias da sua própria vida, esse homem escreve o Salmo 23. E Davi aqui não consegue ver-se como um pastor de ovelhas. Ele olha para si mesmo e se vê como uma ovelha, que depende do cuidado do bom pastor, que a sua vida está à deriva, que não há esperança sem o cuidado do Senhor, que é o bom pastor. E ele começa esse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. Eu sou ovelha do rebanho do bom pastor. Eu faço parte do cuidado deste pastor, que é o pastor sobre todos os pastores. Se nós olharmos e pesquisarmos na Bíblia, sempre o Senhor vai ser mencionado como o pastor do rebanho de Israel. E hoje à noite eu quero pensar um pouco sobre o que esse homem diz. E esse homem diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que expressão forte, que expressão confortadora para o nosso coração, que expressão tremenda: nada me faltará. Será que você pode fazer essa expressão hoje à noite?
Sempre tem alguma coisa faltando na nossa vida, nunca está completo. Sempre tem alguma coisa. Se nós hoje à noite fizéssemos aqui uma lista de oração e fizéssemos os nossos pedidos, todos nós temos sonhos, temos desejos, temos vontade da intervenção de Deus na nossa vida, na nossa história, temos coisas extremamente urgentes hoje acontecendo na nossa história. E o convite hoje à noite é para pensarmos um pouco sobre este nada me faltará. Parece que quando a gente pensa sobre nada me faltará, a gente é até levado a dizer realmente nada falta. Não faltam lutas, não faltam tribulações, não faltam angústias, não faltam momentos de apreensão, não falta ansiedade, mas também não faltam vitórias, não faltam bênçãos, não faltam milagres. E eu queria convidá-los hoje à noite para pensar sobre o nada me faltará, olhando num primeiro momento para trás, fazendo uma retrospectiva das nossas vidas. Passado é aquilo que não volta mais, a não ser na nossa memória, a não ser na nossa recordação, a não ser quando colhemos os frutos, a não ser como pagamos o preço das decisões erradas que tomamos. O Senhor é o meu pastor. No primeiro momento, este homem Davi diz: tem alguém que cuida de mim. E pela certeza que eu tenho do cuidado do bom pastor, eu posso olhar para trás e posso contemplar e posso ver tudo o que o bom pastor já fez na minha vida e na minha história. Como Deus é bom, como Deus é misericordioso com cada um de nós. John Winter escreveu a seguinte frase: aquele que nada aprendeu do passado poderá correr o risco de ser punido pelo futuro. Quando penso, nada me faltará, e sou levado a olhar para trás, o primeiro trecho da Bíblia que eu me lembro é o do Salmo de número 124, versículo 1. E o salmista diz assim: ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que eu diga. Ah, se não fosse Deus conosco, suprindo cada uma das nossas necessidades, suprindo a nossa vida, nos ajudando. O Salmo de número 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e entre as nações se dizia: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. O bom pastor. Há alguns dias atrás, estávamos no grupo de homens, estudando sobre aqueles 10 leprosos. E o missionário Eliezer fez questão de nos ajudar a lembrar que a questão da gratidão é algo que acontece logo após Jesus ter passado por um lugar onde ninguém passava, que era a vila dos doentes, a vila dos leprosos. Ninguém queria saber de um leproso. Leproso era alguém excluído, e Jesus passa por lá. E aqueles homens gritam, e o Senhor Deus cura. E um daqueles homens não consegue tocar a vida adiante sem antes voltar e erguer a sua voz e dizer: muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, realizou na nossa vida e na nossa história. Eu não sei dos outros, mas eu não poderia ir a lugar nenhum. E até o Senhor Jesus pergunta para aquele homem curado: não eram 10? Cadê os outros 9? Não foram todos abençoados? Como o Senhor Deus tem nos tratado, queridos irmãos e irmãs. Nada nos faltará, nada nos faltou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Materialmente, o Senhor supriu cada uma das nossas necessidades.
emocionalmente, cicatrizes do coração, o Senhor Deus tem nos feito uma nova criatura, tem nos confortado, nos consolado. Fisicamente, o Senhor dá saúde perfeita. Falamos sobre o irmão Lauro. Espiritualmente, riquezas espirituais em Cristo Jesus. Quantos momentos do passado estão guardados em nosso tesouro de experiência da presença maravilhosa do Senhor. E eu comecei a elencar aqui alguns acontecimentos bíblicos. Se não fosse Deus conosco, lá na cova dos leões. Se não fosse o Senhor, quando aquela mãe que não tinha filhos entrou na igreja e orou e pediu ao Senhor, e ela pôde ter não uma, mas teve 5. Era Ana. Na luta contra o gigante, um povo escravo no Egito, e foi liberto pelo Senhor. Pães e peixes multiplicados, um cego que vê, uma mulher doente que diz: se eu tocar no Senhor eu serei curada. A oportunidade de arrependimento e de mudança de vida que Zaqueu teve. E ao descer daquela árvore que não era tão grande assim, a sua vida foi transformada como a minha e como a sua. Eu sou Zaqueu. Nós somos. Mas em segundo lugar, nada nos faltará, também nos leva a pensar sobre o presente. A gente precisa olhar para trás às vezes e perceber quantas vezes o Senhor nos socorreu, e nos socorreu de tal maneira que até hoje não conseguimos entender e explicar alguns dos acontecimentos da nossa história, mas nós sabemos que foi a boa mão do Senhor que esteve sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Nada me faltará, me faz olhar para o presente. E a palavra de Deus fala sobre o presente como algo que é maravilhoso, realmente como presente, como algo que Deus me dá, e é de um valor tão tremendo que eu não posso mensurar e não posso calcular. Estarmos com a nossa família, temos um lugar para trabalhar, temos um lugar para congregar, poder ser cuidado por Deus, que aumenta a nossa fé e nos ajuda a confiar. O Salmo de número 37, versículo 25. Davi também diz assim: fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O apóstolo Paulo, na epístola de Paulo aos Filipenses, diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quais são as situações da nossa vida? E ele diz: aprendi a viver contente, humilhado, exaltado, com fome, abastado, tendo muito, não tendo nada. E ele conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Como você veio hoje aqui para a igreja? Como que nós chegamos aqui hoje? O Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Fiquei pensando, e quanto mais eu estudava, mais ficava claro na minha mente que o nada me faltará fala das coisas essenciais, não fala do supérfluo na nossa vida, não fala daquilo que é dispensável, mas fala daquilo do que a gente não pode viver sem. O Senhor supre as nossas necessidades. O que está faltando hoje para mim e para você? O que está faltando nas nossas vidas? O Salmo de número 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Não dormita, nem dorme
o guarda de Israel. Gosto de um hino antigo, que com certeza os irmãos e irmãs irão lembrar. Um hino que nos diz assim: há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha, não mais se demore, Cristo vai hoje passar. Vem de braços estendidos, cheio de graça e de paz. Venha, não mais se demore, Cristo vai hoje passar. Há um cântico que nós gostamos de cantar, que diz: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como eu te falo, e podes me ouvir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olhar para trás, tudo bem, mas e hoje? O que falta na nossa vida? O Senhor Deus tem suprido na nossa vida. O Senhor Deus tem nos alcançado com a sua graça e com a sua misericórdia. Hoje, se ouvirmos a voz do Senhor, não devemos endurecer o nosso coração. É uma noite especial, é um momento bonito, é um momento no qual nós podemos refletir e podemos contemplar os grandes e poderosos feitos do Senhor. Parece que o inimigo das nossas almas tem desejado colocar no nosso coração e na nossa mente insatisfação, tristeza. Parece que pouca coisa nos realiza. Sempre queremos mais, sempre necessitamos mais. Somos como aqueles que nunca se satisfazem. Parece que algumas pessoas até ousam dizer: está ruim, mas está bom. Eu não entendo muito bem essa linguagem, porque na presença de Deus, nós temos a certeza de que até quando não entendemos as circunstâncias, Deus está trabalhando. E o Senhor Deus pode colher até mesmo onde não foi semeado. Olhando para esse salmo, no versículo 2, a gente vê que não falta hoje descanso para mim e para você. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, águas tranquilas. Não falta descanso, não falta refrigério. No versículo 3 diz assim: refrigera a minha alma. No versículo 3 ainda, a segunda parte, fala sobre o Senhor que supre diretrizes e direção na nossa vida. E a palavra de Deus diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É bonito demais. No versículo 4 diz que hoje não falta companhia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Quantas vezes nos sentimos sozinhos? Hoje não falta consolação. Tua vara e o teu cajado me consolam. Hoje não falta sustento. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Hoje não falta gozo. O meu cálice transborda. E ainda, nada falta, enfim, porque bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na presença do Senhor para todo o sempre. E eu quero terminar dizendo: olha, nada me faltará, aponta para o futuro. Aquilo que traz ansiedade na nossa vida. O que vai acontecer? Quais são as surpresas que me aguardam? Nada nos faltará, nos leva a pensar no futuro, algo que realmente traz ansiedade, inquietação. E se eu perder meu emprego? E se eu perder a saúde? E se eu perder um ente querido? Parece que quando a gente vê alguns acontecimentos, a gente vai ficando com o coração muito apreensivo. Eu lá no hospital fui exposto a tantas circunstâncias. E uma vez eu acompanhei uma família de um jovem que naquelas curvas lá perto do Barigui, numa madrugada, se acidentou.
Um rapaz jovem, muito futuro pela frente, estudante, que passou alguns dias na UTI depois daquele grave acidente e veio a falecer. A mãe quase que desfaleceu, sem acreditar que aquilo poderia estar acontecendo com ela. Tamanho golpe que tinha passado. Olhar para o futuro não é apenas ficar amedrontado sobre as incertezas, mas é pensar sobre as surpresas da misericórdia, do amor, da bondade e da proteção do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor pode suprir, o Senhor pode guardar. O salmista diz: se o Senhor não guardar a cidade, não adianta, a melhor equipe não vai ser suficiente. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz, palavras do apóstolo Paulo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O apóstolo Paulo diz: olha, não é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu estou falando, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Esse Deus que é tão tremendo, tão maravilhoso, em quem nós confiamos, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades, apontando para o futuro. Com certeza virão acontecimentos para os quais nós não fomos treinados, situações que virão que nós não sabemos como agir, nem como nos portar, porque a vida é marcada por desafios tão grandes que vão surgindo, que a gente nem imaginava, que não nos contaram, que nós não fomos preparados para eles. Mas o Senhor Deus pode suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ele já tem feito isso na nossa vida, queridos irmãos e irmãs. O Senhor Deus tem suprido, o Senhor Deus tem abençoado, o Senhor Deus tem, de uma forma maravilhosa, nos dado esta bênção. E eu fico pensando quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos em João 14, 2. Ele disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu teria dito para vocês, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Olhando para o futuro, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam o nome do Senhor. Temos jovens aqui próximos do casamento. Temos casais já completando bodas. Temos alguns que estão na faculdade. Será que vai ter um lugar para eu trabalhar? Alguns que estão passando por um momento de tratamento muito difícil. Alguns que possuem uma empresa. E as lutas são grandes para manter o negócio. Temos pessoas aqui passando por coisas que eu não posso imaginar e eu não quero ficar aqui adivinhando. Mas de uma coisa eu tenho certeza, de que o Senhor tem para mim e para você promessas. Nunca vi um justo desamparado. Nunca vi. Nunca vi um justo desamparado. Nunca vi a sua família mendigar pão. Eu gosto quando o salmista diz: aos amados do Senhor Ele dá, até enquanto dormem. Dormir já é uma bênção, não é? Tem gente que passa a noite toda acordada. Se você olhar nas janelas aí da cidade, você vai ver gente acordada a noite toda. Há um tempo atrás, nós fomos para São Paulo, estávamos lá
num lugar bem alto. E bem de madrugada, eu olhei pela janela e parece que era ainda um horário cedo, mas já era 4 horas da manhã. Tinha carro pela rua andando como se fosse dia. Tinha janela acesa por todos os lados. Tinha gente em todos os lugares. E eu fiquei imaginando, puxa vida, aos seus amados Ele dá até enquanto dormem. Será que essa gente aqui não dorme? Que cidade é essa? Quando nós pegamos um Uber, e eu falei isso com o moço, e ele disse assim: eu sempre faço a manutenção do meu carro de madrugada, porque não tem muita gente na oficina, o lugar de trocar óleo é muito mais fácil, eu compro e faço as minhas aquisições lá nos supermercados, de madrugada, porque também... E eu fiquei pensando, puxa, mas de madrugada é um horário bom de dormir. Eu não sei você, mas de madrugada é gostoso dormir. Nada nos faltará. A alegria daquele que vê no futuro a certeza de um Deus que vai suprir. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Será que você poderia dizer isso para quem está aí pertinho de você? Dizer assim: olha, fica firme, não desanime. O Senhor Deus é um Deus que supre, nada vai faltar, nem para mim, nem para você, nem para nossa família, vai dar tudo certo, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e é de geração em geração a sua fidelidade. Estou vendo ali o pastor Patrick conversando com a sua filha. O pastor Patrick está passando um dos momentos mais delicados, né? Vai casar a última. Ah lá, ela está olhando para ele, sou eu aqui, ó. Não quero expor vocês, muito pelo contrário. Mas quer dizer que alguns aqui já passaram por isso e outros vão passar. É a experiência de todos nós. E parece que a gente fica pensando como os nossos pais pensavam. Puxa, está muito novo para casar ainda. Podia esperar um pouquinho mais. Como Deus é bom, como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Gosto quando o pastor americano chamado Charles Swindoll diz assim: aquele que só se preocupa com a sua vida no dia presente e não pensa no futuro, pode ser sábio por um momento, mas será nécio para sempre. A gente precisa pensar no futuro. O que eu vou ser? Será que eu vou me aposentar um dia? Qual é o meu planejamento para os próximos 10 anos? O que eu quero ser aos 60 anos? E quando eu chegar aos 70? Não quero estar trabalhando mais, aí eu já quero ter um carro novo, não sei se vou poder dirigir o carro, porque vai que tem alguma coisa, né? Mas é interessante porque o desafio é olhar para frente. Mas é olhar para frente nessa certeza de que há um bom pastor que cuida das nossas vidas, que sustenta a nossa caminhada e que jamais nos abandonará. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor irá abençoar a tua entrada nesta terra abençoada, e o Senhor Deus vai abençoar a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai suprir, irmão, irmã. Como supriu? Se não fosse o Senhor, se não fosse Deus, eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui, não teríamos histórias para contar, não poderíamos fazer o relato de tantas bênçãos que o Senhor tem realizado na nossa vida, na nossa história, até o presente momento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje mesmo, o Senhor Deus supre as nossas necessidades. O guarda de Israel não dormita nem dorme. E quando eu estudei esse texto,
dizia o seguinte, que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando a gente já parou. Não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Como vai ser essa semana? Olhando para frente, vai ser uma semana muito abençoada, porque o Senhor Deus está conosco. O versículo de número 6, do Salmo 23, é o que eu queria convidá-los para lermos juntos. Se puderem projetar, por favor, Salmo 23, versículo 6. Vamos ler juntos? Vamos unir as nossas vozes? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor é o meu pastor. E é interessante quando o salmista diz meu, porque ele fala da sua experiência com o Senhor dos senhores, com o bom pastor. O salmista Davi não diz o Senhor é o nosso pastor, mas ele diz o Senhor é meu pastor, porque é quem cuida de mim, é com quem eu tenho um relacionamento pessoal e profundo. É este com quem eu posso contar em todos os momentos, que nunca me abandona. Muito obrigado, Pai, porque ao olharmos para trás, nos emocionamos, contemplando os grandes e poderosos feitos do Senhor. Quando olhamos para o presente, temos essa certeza de que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos dado o pão de cada dia, como o Senhor fez com o povo que andava pelo deserto, que num momento que não tinham alimento, o Senhor do céu supria um maná. E aquilo era tão especial e tão maravilhoso, sobrenatural, que a ordem era: coma hoje, não guarde para amanhã, porque vai estragar. Ó Deus, olhando para frente, nos ajude a confiar no Senhor, nos ajude a descansar no Senhor. Ó Deus, nós não temos tanta força assim para ir adiante, nós não somos tão fortes assim. Às vezes ficamos amedrontados diante de tantos desafios que são maiores do que nós. Mas queremos dizer, olhando para frente, como Davi disse olhando para o gigante: eu vou lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Ó Deus, traga um avivamento na nossa igreja. Traga, ó Deus, desejo de conhecer mais a Tua palavra. Traga no nosso coração, ó Deus, o desejo de dobrarmos os nossos joelhos e estarmos em oração o tempo todo da nossa vida. Ó Deus, nos ajude a alcançar outros que estão perdidos e que ainda não conhecem o Teu grande amor. Usa as nossas vidas, ó Deus, e nos abençoe. E assim que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto, os dons do Santo Espírito do Senhor sejam conosco, hoje e para sempre. Amém.